Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de leitura da Bíblia. Nós estamos na aula número 5 e já aprendemos muito sobre como ler, como começar, interpretar, enfim. E nessa aula nós vamos colocar todas essas lições anteriores em prática. Se você porventura não assistiu nenhuma das aulas, aproveite agora, nós temos o link dessas aulas já na descrição desse vídeo e não perca, para que possamos avançar e lá na frente podemos ter um aproveitamento melhor e sabermos como manusear a nossa Bíblia. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma boa aula, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós vamos partir já para uma aula prática. Nós já tivemos muita teoria até aqui, né? Eu creio que você já deve ter aprendido muito sobre o início de tudo, como começar a ler, como abrir, pelo menos entender, né, como funciona esse livro, né, que nós chamamos de Bíblia. Nós ensinamos que a Bíblia é um conjunto de livros, né? É um compêndio de livros, são 66 livros, e cada um com a sua estrutura, com a sua literatura, com a sua característica. Nós mostramos tudo isso durante essas 4 aulas desse curso de leitura da Bíblia. E queremos colocar agora, irmãos, como fazer isso na prática. Eu sei que você talvez nunca tenha lido a Bíblia, nunca tenha pegado numa Bíblia para ler, ou já tenha tentado ler a Bíblia, mas não conseguido, porque acha difícil, porque acha complicado, porque não tem aquela familiaridade com ela. Então, nessas aulas, nós indicamos alguns passos para você começar a ler a Bíblia, né? E isso vai te ajudar bastante se você seguir esses passos. Nesta aula, nós vamos ter uma leitura, vamos fazer uma leitura prática. Eu espero que você aprenda, que você, durante esse processo, tenha aí um discernimento maior com relação à palavra de Deus, com relação à Bíblia Sagrada. Então, vamos lá, vamos ver o que a gente pode fazer para avançar nessa aula, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Bom, então é isso aí. Vamos recapitular um pouco, né? Vamos voltar um pouco atrás, vamos ver o que a gente faz. Deixa eu só melhorar aqui a tela para vocês visualizarem. Então, está aqui. Como interpretar? Nós vimos assim, na última aula, né? Como interpretar. Então, nós demos algumas dicas, alguns passos importantes, e dentre esses passos, né, estão as perguntas que nós falamos, que nós fazemos para o texto. Talvez você ache estranho, ache esquisito. Como perguntar para o texto, né? Perguntar para aquilo que está escrito. São perguntas que você mesmo faz para si mesmo, para tentar desvendar aquele mistério, desvendar aquela situação, né? Então, essas perguntas são o que, quando, onde, e por último, por quê, né? Então, por que nós deixamos o porquê por último? O porquê é uma pergunta que envolve muito a questão da interpretação, né? Ela é uma pergunta de desvendamento, né? Existe ali uma situação, existe ali um fato, e o porquê é o que está por dentro, o que está por trás de tudo isso, né? Então, as outras perguntas não são normais, são perguntas de observação. Então, você vai observar o que está acontecendo, quem são as pessoas, onde, quando, o para quê, talvez, o propósito, o conteúdo, mas o porquê é o sentido, é o significado. Então, geralmente, as pessoas já vão direto no porquê. Por que ele falou isso? Por que ele está naquele lugar? Então, a grande pergunta é essa, né? O porquê. Mas deixa o porquê por último. Faça as outras perguntas e depois faça a pergunta por quê, né? Então, nós aprendemos isso na semana passada. Se você não assistiu,
volte atrás, vai lá no vídeo da aula 4 e assista e veja o quanto é importante você seguir essas dicas. Nós também ensinamos que nós precisamos procurar os personagens do texto, né? Talvez não tenha personagem, talvez seja um texto prescritivo, ou seja, um mandamento, uma ordem, um pensamento, algo que não tenha um personagem envolvido. Mas, na maioria das vezes, tem um personagem, né? Quem escreveu, para quem escreveu, quem são as pessoas ali mencionadas, né? Geralmente os personagens são aqueles que são mencionados no texto, né? Por exemplo, pega um evangelho que fala sobre a vida de Jesus. E lá naquele evangelho você vê ali pessoas ali, João, Pedro, Tiago, outras pessoas envolvidas ali que estão, a multidão, judeus, né? O texto menciona claramente quem são essas pessoas. Então, esses são os personagens. Né? Então, procure esses personagens para saber o que se passa naquela situação antes de avançar. Né? Eu sempre falo para as pessoas lerem devagar. Se não entender, volta e leia novamente, para que aquilo possa ser bem assimilado. Então, procure os personagens em primeiro lugar. Depois, pesquise sobre palavras difíceis, né? Palavras que você não entende. A Bíblia tem muitas dessas palavras. Então, procure um dicionário. Hoje nós temos muitos recursos, né? Temos aí livros, temos a internet, temos vários meios para desvendar algumas palavras que nós não entendemos. Depois, leia o contexto. Ou seja, não se prenda apenas àquele texto que você está lendo. Talvez você leia um versículo, você acha muito lindo aquele versículo. Ah, que versículo bonito. Mas o que está por trás desse versículo? Né? Então, leia o contexto, leia o texto inteiro, leia o capítulo inteiro, se possível o capítulo anterior, o capítulo posterior, ou a situação que está anterior e posterior, porque o contexto vai explicar aquilo lá. Né? Como eu falei, uma das regras da hermenêutica bíblica é que a própria Bíblia se explica. Né? Ela mesmo dá sinais de interpretação. Então, nós podemos interpretar usando a própria palavra de Deus. Então, isso é importante. A gente se ater também ao contexto e não ao texto isolado. Né? Então, isso é muito importante. Outra coisa que nós fazemos também é tirar as nossas conclusões, né? Tirar lições. Você lê um texto ali, aí procure tirar uma lição daquilo. Né? O que é aquilo importante? O que aquilo ensina? Aí você vai se lembrar da história do Pedrinho. Né? Na última aula, nós falamos sobre essa história. Eu vou só voltar rapidinho para vocês lembrarem. Né? Então, é uma história que não está na Bíblia, né? Uma história comum, mas apenas para nós termos uma ideia. Né? Por exemplo, Pedrinho estava em casa, né? Ele saiu correndo, tropeçou na soleira da porta e caiu. Paulo, o seu amigo, estava passando, o ajudou a levantar-se. Essa foi a história que nós contamos. Depois nós fizemos algumas perguntas: quem caiu, por que caiu, quem estava passando, por que ajudou, tal. E nós, dentre tudo isso, nesta aula, nós tiramos a seguinte conclusão: Pedrinho não deveria sair correndo, né, pois poderia se machucar. E Paulo era seu amigo e o ajudou. Né? Que bom que nós temos amigos que nos ajudam de vez em quando. Né? Nós tiramos essa conclusão de uma história simples. Então você pode tirar conclusões de histórias bíblicas, né? Daquilo que Deus falou ao seu coração. Né? Nós ensinamos anteriormente que você tem que ler a Bíblia devocionalmente, o que é ler com devoção, ler de uma forma que deixe Deus falar ao seu coração, abre o seu coração para o Senhor. E o Senhor, através do Espírito Santo, vai falar a sua vida. Bom, e agora nós vamos começar a ler e interpretar juntos, tá bom? Vamos começar pelo Salmo 23, que é um dos mais conhecidos.
Diz assim o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Guia-me, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e de morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo, fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Então, quando a gente começa a ler, nós precisamos, em primeiro lugar, saber quem está falando e para quem está falando, né? Nesse caso, quem está falando é o salmista Davi. Quem era Davi? O rei, que nesse momento não era rei ainda. Ele era apenas um pastor de ovelhas. E quando ele escreveu esse salmo, ele estava pensando como um pastor de ovelhas. E pensando também como se fosse a própria ovelha relacionada com Deus, né? Por que nós sabemos disso, né? Porque ele se coloca no lugar da ovelha, né? Quando ele diz, o Senhor é o meu pastor, ele está dizendo que ele é a ovelha e Deus é o seu pastor, né? E de nada terei falta. Esse texto ele é bem claro, ele não tem assim muita dificuldade de entendimento. Alguns elementos precisam ser estudados sim com mais profundidade. Mas se nós fizermos aquelas perguntas lá, o que, né? Por exemplo, nós perguntarmos para nós mesmos, perguntarmos para o texto, né? Quem é meu pastor? Né? O Senhor. E o Senhor é o quê? É o meu pastor. E o que ele faz? De nada terei falta. Ou seja, se Deus é meu pastor, se eu me coloco, no caso, se eu sou o pastor, aliás, se eu sou a pessoa que está escrevendo aqui, o Davi, que é o pastor de ovelhas, se coloca no lugar da ovelha e diz que o Senhor é o seu pastor, ele está dizendo que por ser uma ovelha desse pastor que é Deus, ele não terá falta de nada. Aí, como ele tem já o conhecimento da forma como o pastor cuida das suas ovelhas, ele descreve, ele faz uma descrição de tudo aquilo que ele faria com as suas ovelhas e que Deus faz com ele. Por exemplo, no versículo seguinte diz: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz à água tranquila. Né? Ele está dizendo, Deus me faz descansar e me conduz a águas tranquilas. Isso o pastor faz com a ovelha. Né? Ele leva a ovelha até um lugar tranquilo, porque ele sabe que a ovelha, por ser um animal muito dependente, muito manso, não bebe água em água corrente. Ela tem que ser água tranquila, água parada. Né? Mas para conhecer isso, é necessário se aprofundar um pouco na questão do conhecimento do contexto. Né? Mas para quem está lendo pela primeira vez, não vai entender. Né? Mas se coloque no lugar do salmista, da pessoa que está escrevendo. Né? A pessoa está escrevendo como se fosse uma ovelha, né? E que Deus é o seu pastor. Ele diz assim: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Isso quer dizer que Deus cuida dele de forma que ele tenha tranquilidade para fazer a sua tarefa, as suas atividades. Né? Depois ele fala: restaura o meu vigor. Né? Então é um cuidado de Deus, né? Como o pastor cuida da ovelha, né? Restaurando o seu vigor, se ela está machucada, se ela está ferida, se ela está doente, ele vai lá e cuida dela.
Então, ele se colocando no lugar da ovelha, ele vai dizer: Deus faz isso comigo, né? Deus me trata assim, Deus me guarda dessa forma, ele me restaura o vigor, né? Ele renova as minhas forças. E é exatamente isso que ele faz conosco. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Né? Ele diz que o pastor dele, no caso Deus, o guia, né? O guia nas veredas da justiça. Então, quem cuida da vida dele, repetindo, né? No caso dele, se colocando como ovelha, a ovelha é um animal dependente. Então, ele se coloca num lugar de alguém que depende totalmente de Deus. Que Deus é que faz a justiça, que Deus é que cuida, que Deus o guarda e que Deus é o que cuida dele. Né? Então, nos versículos seguintes diz, deixa eu só arrumar aqui também que está meio bagunçado. Né? Deixa eu ver se eu consigo acertar. Tá. Pronto, agora sim. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me protegem. É a mesma condição de uma ovelha que é cuidada pelo pastor. Né? O pastor, quando leva as ovelhas para comerem, para beberem água, geralmente ele leva para lugares bons, né? Lugares que são férteis. Mas às vezes tem que passar por lugares difíceis, e que ele chama de vale de trevas, né? Vale de trevas e morte, né? Em algumas versões está vale da sombra da morte, né? Que são lugares difíceis, né? De um acesso difícil, lugares perigosos que tem ali animais que poderiam arrebatar as suas ovelhas, mas mesmo assim tem que passar por esses lugares até chegar no lugar bom. Né? Às vezes Deus ele faz isso exatamente conosco. Né? Ele nos leva por um lugar difícil, por uma situação difícil, até chegar numa situação boa, num lugar bom. Né? Então o salmista está colocando da mesma forma. Né? Mesmo que eu passe, mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, ou vale de trevas e morte, não temerei, pois tu estás comigo. Então a ovelha, sendo um animal dependente, ela simplesmente deixa o pastor a guiar. Né? E assim Deus faz conosco. Esse texto aqui é do ponto de vista de um pastor de ovelhas. Né? Para quem lê pela primeira vez, talvez não enxergue isso. Mas se você se aprofundar um pouco e fizer aquelas perguntas que nós ensinamos, isso vai te ajudar a discernir. Né? Depois fala aqui, preparas um banquete para mim. Deixa eu ver aqui, só arrumar aqui para vocês verem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Isso quer dizer que Deus faz justiça, Deus cuida dessa ovelha, ou cuida de nós em todo o tempo e faz justiça por nós. Né? Mesmo quando os inimigos tentam nos separar desse caminho, ele nos guia. Se porventura uma ovelha quiser ir para outro caminho, ele ajuda lá com seu cajado e unge a cabeça com óleo. Isso significa que a ovelha precisa ser tratada também. Né? Existem ali insetos, existem ali coisas que podem prejudicar a ovelha. Então o pastor ele passa um óleo na cabeça da ovelha para que ela seja protegida também desses insetos, desses bichos, enfim. O pastor cuida dessa ovelha. Né? Então o texto está dizendo exatamente isso, que o pastor honra a ovelha ungindo a sua cabeça com óleo, fazendo transbordar o cálice. Ou seja, tudo que Deus nos dá, tudo que o pastor faz é para o benefício da ovelha. Assim como Deus faz conosco, é para o nosso benefício. Mesmo que algumas coisas sejam incômodas. No caso, esse óleo deve incomodar, né? Incomodar a ovelha. Mas é bom para protegê-la, para guardá-la de possíveis doenças e assim por diante.
assim Deus faz conosco, assim é o pensamento do salmista. Depois ele continua aqui. Sei que a vontade, deixa eu só acertar aqui. Aqui, ó, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Né? Então, essa é a declaração de um pastor de ovelha que se coloca na dependência de Deus, sabendo que a bondade e a fidelidade de Deus o acompanharão todos os dias da sua vida e que ele estará pronto para estar diante de Deus, estar diante do Pai. Né? Então, esse salmo é um salmo de restauração, é um salmo de renovação, é um salmo bonito, muita gente conhece, até de cor salteado, mas não se aprofunda nele, né? Não procura estudar, não procura entender o seu significado. E a gente utilizando algumas ferramentas, como dicionários, como enciclopédias, e agora nós temos aí os recursos eletrônicos que vão nos ajudar nesse sentido, vão nos permitir também que tenhamos uma compreensão melhor desse salmo e de outros textos bíblicos também. Tá bom? Então, isso é só um exemplo daquilo que nós podemos fazer mais adiante. Então vamos lá, vamos ver se a gente consegue avançar. Né? Filipenses capítulo 4, Filipenses 4, versículos 6 e 7. Então vamos lá. É outro texto, aqui já é um texto do Novo Testamento, né? Uma carta do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, né? Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Lembrando, né? Nós lembramos a todos vocês que... Deixa eu só acertar aqui, Filipenses, para vocês verem melhor. Pronto, aqui, ó. Filipenses. Deixa eu ver se a gente arruma melhor aqui, para visualizar melhor aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Pronto, então tá aí. Filipenses 4, 6 e 7. Nós vamos lembrar que primeiro vem um livro, né? O livro, nós aprendemos isso nas nossas aulas. O capítulo vem primeiro, depois o primeiro livro, depois o capítulo, depois 2 pontos e o versículo. Quando vem assim, 6-7, quer dizer que é o versículo 6 e 7. Quando tem uma vírgula, 6,9, quer dizer que é só aqueles versículos. Né? Ele não é uma sequência, são versículos separados, mas quando tem o tracinho, é uma sequência. Então tá lá, versículos 6 e 7, então uma sequência. O que diz aí nesse texto? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Eu estou falando assim porque a gente está tão acostumado com uma outra tradução, uma outra versão, e essa versão já é uma versão mais moderna, né? Quando coloca, em vez de vós, coloca vocês, né? Já é uma versão mais moderna. Mas tem o mesmo sentido, o mesmo significado, né? É apenas para melhorar nossa compreensão. Então, o que fala aí esse versículo aí? Deixa eu colocar aqui. Não andem ansiosos, né? Então, Paulo está... Quem é Paulo? É o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Né? Ele escreveu lá no começo, no capítulo 1, antes de você ler, você veja lá no comecinho, né, do livro, tem lá uma saudação, para quem ele está dirigindo essa carta. Então, o próprio texto vai explicando isso. Né? E aqui no capítulo 4, ele está falando para uma igreja. Né? Para uma igreja, ou seja, a igreja não é um lugar físico, mas é um lugar, essas cartas elas circulavam, né? Então Paulo ele mandou essa orientação para essas pessoas, né? Dizendo assim, não andem ansiosos por coisa alguma, né? Para que eles não tenham ansiedade,
né? Mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, o ensino aqui do apóstolo Paulo é que eles não vivam ansiosos, né? O texto está bem claro. Às vezes, a gente não precisa ficar com muita enrolação, porque o texto já está claro, né? Então, Paulo está dizendo que para eles não ficarem ansiosos, em vez disso, levem a Deus em oração, né? Com o quê? Com ação de graças, que é gratidão, agradecimento, e também apresentar os seus pedidos a Deus, né? E depois ele fala assim, se eles fizerem isso, o que vai acontecer? A paz de Deus, aqui embaixo, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Então ele está ensinando, não fiquem ansiosos, pelo contrário, levem os seus pedidos a Deus com ação de graças. Ou seja, não apenas peçam, mas também agradeçam. E se vocês fizerem isso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vai além de todo entendimento, né? Guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Aplicando aquelas lições anteriores, a gente vai perguntar, né? O que está falando, quem está falando, onde, quando, e depois trazer uma lição para nós, tirar uma conclusão. O que está ensinando isso? O que eu posso guardar de lição nesse texto? E o texto está falando para não ficar ansioso. Em vez de ficar ansioso, eu devo levar diante de Deus as minhas orações com ação de graça e, como consequência, a paz de Deus vai guardar o nosso coração e mente, né? Então nós teremos paz através de Jesus Cristo. Quer dizer, esse texto não é tão difícil, né? É um texto bem claro e na maioria das vezes os textos são bem claros, né? Um e outro que tem alguma diferença, mas aí você vai ter os recursos, procurar personagens, procurar palavras difíceis, que isso vai te ajudar no entendimento desse texto, né? Então vamos lá a mais um texto para a gente ter de exemplo, né? Agora é o Evangelho, né? O Evangelho. Vamos arrumar aqui, ver se a gente arruma. Está em Mateus, está aqui, ó. Mateus capítulo 6, versos 5 e 8. Então, Mateus, como eu falei, é um evangelho, né? Evangelho são aqueles livros que contam a história de Jesus. São 4 livros no começo do Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, Mateus capítulo 6, versículos 5 a 8. Tem um tracinho, quer dizer que é uma sequência. 5, 6, 7, 8. Tá? Então, o que diz aqui nesse texto? É Jesus que está falando, é um discurso de Jesus. Então, notem pelo contexto, né? Quando você for ler alguma coisa, veja o contexto. Quem está falando isso? Né? Às vezes o texto ele é claro, né? Nem sempre nós temos essa clareza, mas na maioria das vezes ele é claro. Então, quem está falando é Jesus, é um discurso de Jesus. Jesus está falando, fazendo esse discurso, né? E está apontando exatamente as pessoas que estavam com ele, né? São os discípulos e aquela multidão que ia atrás dele. Né? O que Jesus está ensinando? É uma lição sobre oração. Vamos ver aqui. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vem em secreto o recompensará. Então, muito bem, nós temos aqui um ensino do apóstolo, de Jesus Cristo, né? E fala sobre o quê? Oração. Ele ensina como orar, né? Porque esse capítulo 6 de Mateus, é exatamente um ensino sobre as coisas comuns da vida.
E uma dessas coisas, no caso deles, seria como orar, né? Eles tinham essa dúvida e Jesus tirou essa dúvida deles, tanto que ensinou uma oração a eles. Então, se vocês prosseguir nessa leitura, você vai ver aquela oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, né? Jesus colocou ali como modelo de oração, né? Mas aí já é outra coisa, né? Então vamos lá. O que Jesus está dizendo aqui? Né? Vamos entender. E quando vocês orarem, está falando sim sobre a oração, né? Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Aí tem aquelas palavras difíceis. O que era um hipócrita? Né? Então, se você olhar no dicionário, você vai ver que hipócrita é um fingido, é um ator, é uma pessoa que está representando um papel, uma pessoa que não está falando a verdade, né? Que não está sendo aquilo que ele é realmente, né? Então, o hipócrita é isso aí, né? Então, Jesus está falando, não sejam como os hipócritas, ou seja, os fingidos, aqueles que fingem ser religiosos e não são, tal. Ele está falando desses, né? Então, eles gostam, olha, Jesus falando, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos homens. Eu vos asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, o que faziam esses hipócritas, no caso, né, que Jesus falou? Que eles queriam se mostrar, né? Queriam mostrar uma religiosidade, né? Queriam mostrar que eram os tais, os bons. E, na verdade, não eram nada disso, eles não davam nem exemplo de vida, né? Então, o que ele diz aqui, como deve ser feita as orações? Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto recompensará. Então, o que Jesus ensina? Que quando nós formos fazer nossa oração, nós devemos. Não precisa ninguém ficar sabendo, não precisa falar para ninguém. Feche a porta e ore em secreto. E Deus vem em secreto e nos ajuda e nos ouve. É isso que Jesus está ensinando. Não como os hipócritas que vão lá nas praças e levantam os braços. Eu sou isso, sou aquilo, tal. Né? Então, para ser visto pelos homens. Né? Então, esse texto também ele é bem claro, é um ensino sobre oração. Né? A oração não precisa ser essa oração que todo mundo fique sabendo, para que todo mundo te veja orando, saiba que você é uma pessoa de oração, é uma pessoa religiosa, uma pessoa devota. Não, a oração é você e Deus, é uma conversa. Né? Então, ele está dizendo aqui que não se deve agir dessa forma, dessa maneira, como aqueles hipócritas. Né? Ele chamou eles de hipócritas pelo fato de serem fingidos. Né? Aquilo é só para uma representação. Né? Eles são atores, né? Eles estão mostrando aquilo que eles não são. Né? Então, Jesus ele já está falando sobre essa questão de oração. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, ó. Tem mais aqui. Então, vamos deixa eu ver aqui. Tem mais ainda, continuando. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedir. Né? Então, é a continuação desse texto que a gente está lendo. Ele está dizendo aqui, né? Quando vocês orarem, não fiquem repetindo, né? Como os pagãos. Né? Então, quem eram os pagãos? Né? Os pagãos eram aqueles que não acreditavam em Deus, aqueles que tinham vários deuses, eram idólatras. Então, eles tinham aquelas orações repetidas, né? Aquelas palavras repetidas, né? E isso para Deus não significa nada, né? O próprio texto está dizendo aqui, eles pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Então não adianta ficar repetindo as mesmas palavras como se fosse um mantra, né? Aquelas mesmas palavras, aquele ritual, isso para Deus não significa nada. O que Deus quer é um coração aberto, uma conversa sincera. Então fale com Deus como se estivesse falando com a gente, né? É uma conversa, é um diálogo e Deus vai te ouvir. Então, o que Jesus está ensinando aqui, não sejam iguais a eles,
porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Né? Então, não sejam iguais quem? Os pagãos, aqueles que estavam ali, que faziam essas orações, que eram idólatras, que oravam a vários deuses. Tal. Não sejam iguais a eles, Jesus está dizendo, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Então, se Deus sabe que nós precisamos, mesmo antes de nós pedirmos, Ele quer que nós falemos com Ele, né? Ele quer que nós estejamos em comunhão com Ele e tenhamos uma vida de oração com Ele. Então, essa lição aqui é muito interessante, né? Porque tem textos bíblicos que são lindos, maravilhosos, que são assim diretos, objetivos e não tem rodeios. E nós precisamos aprender também a lidar com eles, né? E saber interpretar. Às vezes a gente quer que a coisa seja tão simples e tão fácil, e nem sempre é simples e fácil dessa maneira, né? Então tá aí, irmãos, irmãs, amigos que estão conosco nesse curso de leitura da Bíblia. Nós tivemos aí uma lição prática, né? Eu espero que tenha ajudado, né? Poderíamos ler mais textos juntos, né? E aplicar aquele processo hermenêutico, fazer aquelas perguntas, mas não vamos complicar mais as coisas, né? E na próxima aula nós vamos fazer o quê? A próxima aula será de perguntas e respostas. Aí eu gostaria que você que está nos assistindo perguntasse, colocasse aqui no vídeo, nos comentários, as perguntas para a próxima aula. Está entendendo? Então tem aqui um espaço aqui para fazer os comentários. Não estou falando do chat, não é o chat. Porque se quiser colocar no chat, também pode colocar. Mas nos comentários fora do chat, né? E quando você for entrar no vídeo, embaixo tem lá comentários. Escreva ali sua pergunta. Qualquer pergunta, e nós estaremos respondendo na próxima semana. Então, a próxima semana será de perguntas e respostas. Se você tiver dúvida, né, qualquer dúvida, um texto, alguma lição, alguma coisa que eu falei, pergunte que nós vamos tentar responder na próxima aula. Tá? A próxima aula será de perguntas e respostas. E aproveite também para divulgar esse curso para outras pessoas, aqueles que não têm acesso à Bíblia, aqueles que não conseguem entender a Bíblia, e a gente poder ajudar, né? Então você é um meio, é um instrumento para isso. Então vamos divulgar, vamos compartilhar, vamos levar ao máximo número de pessoas possíveis e levar esse curso avante, tá bem? Então eu agradeço pela sua participação e até a próxima aula, se Deus quiser, em nome de Jesus. Um grande abraço e até semana que vem. Tchau, tchau.